Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Quantos amam a palavra de Deus? Dê um amém. Dá um amém mais forte aí, crente. Eu amo a palavra do Senhor, queridos. Essa palavra que me sustenta. Essa palavra é que me dá forças para prosseguir. Essa palavra, e eu espero que nós, como igreja modelo, nós possamos estar aqui juntos, unidos, sendo perseverantes dessa palavra, amém? Queridos, abra por favor 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos acharam? Dê um amém. Quantos estão esperando o telão? Dê um aleluia. Olha, tem uns irmãos que estão dando um aleluia aí. Amém? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diga comigo, e assim. Mas como quem comeu um cuscuz hoje de noite, diga assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, como queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado por tua palavra, que nós saiamos daqui desse culto consolados, fortalecidos, firmes e edificados através da tua santa palavra e através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero convidar você que esteja nos acompanhando online, pega esse link, compartilha com os teus amigos e irmãos e familiares para poder abençoar cada um deles, amém? Preste bastante atenção aqui. Queridos, nós estamos nesse mês de junho falando sobre um tema chamado Igreja Modelo. Eu sei que muitos desses dias desejam ser modelo e alguma outra coisa sobre performance do seu corpo, ou talvez na sua profissão, e eu digo para você que você não está errado nisso, desde que isso não seja um ídolo no seu coração. Nós, como igreja do Nazareno, a casa, estamos nos esforçando, estamos trabalhando, estamos servindo e, em primeiro lugar, nós estamos nos santificando para ser uma igreja modelo, para sermos uma igreja que Cristo está com a sua santa presença. Por isso que nós amamos a palavra e por isso que nós buscamos dia e noite agradar não a homens, mas agradar a Deus. Diga comigo, eu busco agradar ao Senhor. Esse é o nosso desejo. Amados, o tema da nossa mensagem é: estamos à espera da volta do Senhor. Eu estou à espera da volta do noivo. E eu tenho uma certeza que se você veio aqui nessa casa, é porque também você está à espera da volta do Senhor. Amados, nós estamos falando nesse mês de junho sobre as duas cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, como 1 e 2 Tessalonicenses. Na semana passada nós descobrimos qual é a vida que agrada ao Senhor, e descobrimos que a vida que agrada ao Senhor é a santificação. Isso está descrito onde, pastor? Está aqui.
em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A vontade do Senhor para mim e para a sua vida é a santificação. E aqui Paulo escreve para essa igreja modelo o processo da vinda do Senhor. Como se dará a volta do Senhor? Irmãos, quantos se darão? Querido, se vocês pegar a história, você vai ver que quantos estudiosos dirão, dizem e ficam estudando os tempos, as estações para dizer quando será a volta do Senhor. Vai ser nesse tempo, vai ser nesse momento. Eu me lembro, irmãos, quando vai ser o dia de que vai acabar, chegar o dia do fim. Irmãos, eu me lembro que teve uma das últimas aí, que era do calendário asteca, se não me engano, 12/12 de 2012. Quantos se lembram dessa data aí? Talvez eu estou ficando muito velho, e talvez aqui tenha os adolescentes que no ano de 2012 tinham, sei lá, 3, 4 anos de idade. Eu não se recorda disso, mas eu me lembro, irmãos, que nesse ano, que foi um dia que as pessoas, será que vai ser hoje, irmãos? Não sabe o dia da volta do Senhor, ou para o mundo, qual o dia do fim. Mas uma coisa nós temos a certeza, irmãos: Ele voltará para nos buscar. Nós temos, quanto tem essa certeza? Pode dizer um amém. Nós temos essa certeza, nós temos isso claro em nossos corações, e a palavra nos garante isso. Irmãos, a palavra do Senhor nos garante que Ele voltará para nos buscar. Queridos, e o primeiro ponto dessa mensagem, eu quero dizer para você que sem Cristo não há verdadeira esperança. Por que isso, pastor? Porque o apóstolo Paulo escreve aqui, que está no versículo 13, diz assim, no finalzinho, ele vai dizer assim: para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. E eu digo para você, amado irmão, amada irmã, que nós não somos um povo sem esperança. Nós temos uma viva esperança que se chama Jesus. Talvez hoje você esteja passando por lutas e dificuldades. Talvez hoje a tua casa não está da maneira como você quer. Talvez hoje você está com o diagnóstico do teu filho. Talvez hoje você esteja com a vida financeira não tão boa. Mas eu digo para você, amada igreja, que Deus continua no seu trono soberano, reinando sobre a terra. E não acontece nada sem a vontade dEle. Quantos podem dizer um amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Você descobre que a vontade do Senhor, em primeiro lugar, é boa, depois é agradável, e depois, quando você se deleita nela, ela fica perfeita, independente das lutas e dificuldades. Então o apóstolo Paulo escreve isso, irmão. E a palavra que Paulo fala no verbo não é uma tristeza passageira. Não é aquele dia que você, assim como eu, irmãos, assim como você, sabe aquele dia que a gente não aguenta nem nós mesmos? É ou não é? Aquele dia que você está insuportável. Aquele dia que o teu marido olhou para você e você assim, que vai? Tem umas pessoas que são todo dia assim, né? Você tem que fazer terapia, tá, crente? Se você acorda todo dia assim, você tem algum problema hormonal, tá? Você precisa, não vamos espiritualizar tudo, mas talvez seja um problema que você tem que tratar. Mas não é aquela tristeza que você vem no altar do Senhor, se lança-se nesse altar. Quantas vezes, irmão, eu amo ficar sozinho nessa igreja. Eu amo ficar sozinho quando o povo vai. Durante a semana eu fico nesse altar e orando durante a semana, intercedendo por essa casa, intercedendo por esse lugar. Eu amo ficar sozinho naqueles dias, irmãos, que eu falo assim, Senhor, e o Espírito nos renova. Não é uma tristeza, é uma tristeza que Paulo escreve aqui, que ele vem dizer assim, não fiquemos como demais que não tem esperança. É uma tristeza contínua. O que é isso, pastor? Era aquela vida que nós vivíamos sem Cristo. Você se lembra? Irmãos, eu era um adolescente problemático, um adolescente que tinha um vazio dentro de mim, um adolescente, irmãos, que tinha uma oscilação tão grande. Um dia acordava tão bem, outro dia eu acordava tão mal. Eu olhava no espelho e falava assim, meu Deus do céu, e a gente se confrontava e tinha tantas coisas, tantas lutas. Era essa tristeza que Paulo está dizendo aqui.
Mas nós não temos essa tristeza. Nós temos dias difíceis. Nós temos dias que o céu está de bronze, como os mais antigos dizem. Aqueles dias, irmãos, que a gente não vê a esperança. E eu digo para você, presta bem atenção, no mundo diz, a esperança está no fim do túnel. Não, irmão, a esperança reina porque Ele é a estrela da manhã, Ele é o alfa e o ômega. A nossa esperança não é aquela luzinha no final do túnel. Quantos foram já pegar o sertão, né? Você vai para Caruaru, você vai pegando a Serra da Rússia, e quando você vai ver naquele túnelzão ali, você vai vendo que as coisas mudam, e lá no final você vê uma esperança. Não, Jesus não é essa esperança. A minha esperança e a sua esperança, Ele vive, Ele reina, Ele governa de geração em geração. Ele continua sendo o mesmo. Céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará. A palavra dele vai se cumprir, e a vontade dele também na minha e na sua vida. Quantos podem dizer um amém? Glória a Deus. Abra para mim, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 12. Veja aí que Paulo vai dizer. Efésios 2:12. Você que gosta de anotar, pega aí, irmão. Hoje você tem bastante texto para você anotar. E se você sair daqui com dúvida de alguma coisa, por favor, me procure, tá? Vem dizer assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Outrora, talvez há 10 anos atrás, talvez há 15 anos atrás, talvez há 2 anos atrás. Outrora, eu e você, nós estávamos sem Cristo. Pastor, eu nasci na igreja. Não vem essa não. Você precisa ter um encontro real com o Espírito Santo. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa ter experiência com o Espírito Santo. Eu oro todos os dias sobre a vida dos meus filhos. As nossas crianças estão lá em cima. Hoje eles estão ministrando. Meu filho estava a semana inteira ansioso porque ele ia fazer a abertura do culto. Eles estão lá em cima. Então, irmãos, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. Irmãos, nós estávamos sem Cristo. Nós estávamos, como Paulo vem dizer, nós éramos inimigos de Deus, andando, irmãos, cegos, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós éramos um povo sem esperança, mas agora não. Diga, agora não. Agora eu encontrei o meu amado. Diga isso, diga, eu encontrei o meu amado. Pastor, por que o apóstolo Paulo escreve dessa maneira? Irmãos, as cartas de Paulo na maioria das vezes era para contrapor uma mentira. Por isso que crente, olha bem para mim, por isso que crente não mente. Porque quem é o pai da mentira é o inimigo de nossas vidas. Pastor, nem uma mentirazinha pequenininha, ele também não omite, porque da omissão para a mentira é muito rápido. Sim ou não? É muito rápido. Eu vou pular esse texto aqui porque não vou pular esse tópico aqui, senão vou entrar em outro tema, tá? Então o apóstolo Paulo escreve para contrapor aquilo que estava sendo falado na igreja de Tessalônica. O que é que estavam dizendo na igreja de Tessalônica, pastor? Eles estavam dizendo, o inimigo, aqueles que estavam perseguindo a igreja, dizia assim: olha só, os que morreram, os amigos de vocês que morreram, mesmo estando em Cristo, não tem mais esperança nenhuma para eles, tá? Já morreram, não tem mais nada. E segundo também, irmãos, eles estavam dizendo, aqueles que estavam vivos, não adiantava nada, porque se um dia morresse, olha, não ia mais o que fazer. E o apóstolo Paulo escreve justamente essa carta a esse ponto para quebrar uma mentira. Irmãos, não se iludam. Presta bastante atenção aqui, menina. Presta bastante atenção aqui, menino. Irmãos, não se iluda. Quando a gente está fazendo a obra do Senhor, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, o inimigo vem com fúria, irmãos. O inimigo vem com fúria, com mentiras. Você acha, quando você se converteu, você acha, quando você está mantendo uma vida firme diante do Senhor,
Satanás está feliz? Claro que não, irmão. Então ele vai com tudo e nem sempre, presta bastante atenção, ele vai chegar com você, irmão, como nós vimos nos desenhos, com um tridente, né? Aquele na mão, com um chifre. Não, irmão. Ele vai chegar de maneira suave, ele vai falar de mentiras, ele vai criar uma discórdia, ele vai fazer do jeito que ele quer, porque ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então a igreja modelo estava vivendo dias maravilhosos. A igreja modelo estava firme. Então o inimigo falou assim: opa, se eu já não posso ir com perseguição, porque a gente vai ver em Atos 17 que eles foram perseguidos, mas eles se manteram firmes. Aí o que é que eles entenderam? Vamos plantar uma mentira, vamos plantar uma discórdia. Aqueles que morreram. Por quê, irmãos? Presta bastante atenção. No mundo grego-romano daquela época, o corpo era apenas um armazenamento. Morreu, morreu. Só que para mim e para você não. Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ele diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, irmãos, nós entendemos que a vida do cristão não é isso. Presta bastante atenção. Abra para mim, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia aí, gente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Vai dizer assim: eis que vou lhe revelar um mistério. O crente gosta de mistério, sim ou não? Começou a falar em mistério, o crente começa, ó, o culto começou a ficar forte. Paulo diz assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que transformação é essa, pastor? É o que nós chamamos de glorificação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem crê nisso, diga um amém, irmão. Só se você crê nisso, dá um amém. Eu creio nisso, irmão. Como é que vai ser essa transformação, pastor? Não sei, irmão. Só sei que a gente vai ser, irmão, o mesmo corpo glorificado. Quantos creem nisso, irmão? Um corpo glorificado, igual ao do Senhor. Um corpo glorificado, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Qual o nome da tua vitória? Diga assim: minha vitória é Jesus. Diga assim mesmo: a minha vitória é Jesus. Irmãos, essa é a nossa vitória, essa é a nossa esperança, essa esperança está viva, essa esperança está viva, irmãos. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele vem falar sobre isso, irmãos. Olha só, abra para mim, por favor, João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Vai dizer o seguinte: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem crer na minha palavra, quem ouve e quem crer na minha palavra, já garantiu a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhe digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O que é que Cristo está dizendo isso? Quem foi que disse isso, pastor? Foi Paulo, foi Pedro, foi João? Não, quem disse isso foi o próprio Cristo. Ele disse: olha, aqueles que ouvem a minha palavra e crê, esses já conquistaram a vida eterna. E aqueles irmãos que não crerem, o que é que vai acontecer? Irmãos, é a condenação. Porque olha bem para mim aqui, irmão, nós não cremos em purgatório. Que é isso, pastor? O purgatório é que por muito tempo, irmãos, a igreja ficou ensinando que você morria e você ia para um lugar onde você ia passar por uma purificação. Não, irmão, é aqui agora. É agora.
Quantos estão entendendo isso? Dá um amém, irmão, pelo amor de Deus. Então nós não cremos também, irmãos, que você vai reencarnar. Para com isso, irmão. A gente só vive uma única vez. E a gente também vai morrer só uma única vez. Então, principalmente para mim e para você, irmãos, que viemos de uma cultura pagã, de uma cultura idólatra, de uma cultura onde as miscigenações de todas as religiões, e a gente acabou, presta bem atenção aqui, pelo amor de Deus, e a gente acabou herdando um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada coisa. Irmão, quebra isso. A palavra de Deus veio para nos ensinar e dizer que nós só vivemos uma vez e só morremos uma vez. E é o que vai acontecer depois disso, ou é a salvação eterna, ou é a condenação eterna. E o pastor, e todos esses negócios que acontecem aí, irmãos, como eu já falei para vocês, o inimigo, ele é o pai da mentira, ele veio para matar, roubar e destruir. Então talvez você, assim como eu, veio de uma outra cultura. Irmão, na moral, falando aqui agora, eu sinto aqui que tem tantos sofismas caindo sobre a sua vida. Ora só por mim, porque o inimigo... Ensinar isso no culto de domingo, irmão, você pensa que é todo mundo, porque é mais fácil você falar de outros assuntos do que falar, explicar, estudar a Bíblia. É mais fácil você falar da grama do outro pastor, da outra igreja que deu B.O., irmão. Não, mas aqui a gente quer uma igreja modelo. Você precisa sair daqui sabendo disso. Você pode dizer um amém? Amém, irmãos. E Paulo continua dizendo, irmão: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, mediante quem, igreja? Então ele é o autor da nossa aliança. Não é o pastor Rodolfo, não é o pastor fulano de tal que usa terno e gravata, não é o Armando Coque. Quem é? Mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem. Que dormir é esse, pastor? Aquele dormir que você tira depois do almoço? Não, irmão, é aqueles que morreram. Por isso que Paulo vem dizer assim: eles estão apenas dormindo, porque vai chegar o dia que no soar das trombetas, mediante a voz de Deus, eles vão acordar. Eles estarão com o Senhor. Abra para mim, por favor, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Você vai ver que Jesus triunfou sobre a morte, irmãos. Preste bastante atenção. Vai dizer assim: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Quem foi que nos deu o Espírito? Quem? Quem, gente? Deus. Desde a criação, quando Ele sopra nas narinas do primeiro homem, do primeiro Adão. Ele foi ser vivente. Mas o segundo Adão, que se chama Jesus, Ele não só nos deu o Espírito, Ele também nos garante a vida eterna. O segundo Adão não só garante o Espírito que estamos vivos, mas Ele nos garante a vida eterna. Abra para mim, por favor, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27, você vai entender agora. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes? Diga comigo, uma. Uma só, irmão. Uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, pastor, me dá um exemplo disso, presta bastante atenção. Cristo, no final dos evangelhos, nós vemos Cristo sendo o quê? Crucificado. E tinha dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E um deles estava ali falando, e Cristo falou para um deles, disse assim: ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então, irmãos, é só uma vez.
Você vai viver e você vai morrer só uma vez. Agora, depois da morte, o que acontece, pastor? Ou você vai para o seio de Abraão, onde nós vemos o que verdadeiramente acontece, descrito no Evangelho de Lucas. A gente vai falar sobre o rico e o Lázaro. Aquela parábola que Cristo fala, irmãos, não é apenas uma parábola, mas ele vem dizer, irmãos, verdadeiramente o que acontece. Ou você vai para o seio de Abraão, como está descrito na Bíblia, e você ouvirá: vinde bendito do meu Pai. Você vai participar da boda do Cordeiro, ou você vai para a condenação eterna. Quantos estão entendendo? Digam amém. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, vai dizer o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias, diga comigo, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio, desde a criação. O que é isso, pastor, que você está querendo nos ensinar, irmãos? Porque desde, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu e ressuscitou. A volta de Cristo, ela é tida por zombadores como pessoas, amados, que ficam zombando da nossa fé. Só que para mim e para você, irmãos, nós entendemos que nós não estamos esperando qualquer evento. Nós estamos esperando a volta do noivo, a volta do filho amado. Irmãos, e nós temos que ficar firmes. Queridos, quarto ponto da nossa mensagem é um santo desespero em nossos corações. Pastor, ao ouvir essas palavras, o que é que te gera? Um santo desespero. O que é isso, pastor? Irmãos, saber que eu preciso estar com a minha vida completamente organizada, irmãos. Porque muito se estuda, irmão, sobre a eleição. Que é isso, pastor? A eleição que vai acontecer em outubro? Não, irmão, não é eleição presidencial, nem do Estado. A eleição da salvação. Como é que é isso, pastor? Será que ele vai olhar para um povo? Esse cara, o pastor Rodolfo, é escurinho. Acho que ele não vai não, hein? Tá, talvez esteja acima do... não vai subir não, está acima do peso, hein? Não, está branquinho. Irmãos, eu escolhi esse aqui, queridos. A eleição que nós cremos, que é a salvação em Cristo através da fé. A fé que nós temos. Então, amados irmãos, nós precisamos ter essa consciência. E o apóstolo Paulo vem falar no versículo 15, vem dizer assim: pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum predeceremos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus. Quantos creem nisso, irmãos? E os mortos em Cristo ressuscitarão. Irmãos, pastor, me explica melhor aqui. Aqueles que morreram, eles ressuscitarão primeiro. E nós, se talvez a nossa geração estiver viva, eu já vou explicar isso, estaremos também com Ele. Irmãos, mas o Senhor, Ele não vai esquecer de nenhum dos seus servos. O Senhor não vai deixar para trás para nenhum dos seus servos. Por que isso, irmãos? Porque naquela época se falou que aqueles que morreram, que tinham a fé em Cristo, já não tinha mais esperança para Ele. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, cada geração, o quinto ponto da nossa mensagem é: cada geração deve permanecer preparada para o retorno do Senhor. Queridos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim: depois de nós os vivos, o que ficarmos. Ele estava se incluindo, sim ou não? Por que isso, pastor? Porque cada geração deve permanecer firme e aguardar a volta do Senhor. Uma igreja modelo deve permanecer firme e aguardar a volta do Senhor. E eu te pergunto nessa noite, e peço para que o Espírito Santo fale contigo: você tem aguardado e permanecido firme até a volta do Senhor? Você tem aguardado e permanecido firme
Como aquelas virgens prudentes que vem dizer, irmão, no sermão profético que Jesus diz em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, você está firme? Você está firme? Você está com as tuas candeias acesas? Você tem azeite em reserva? Ou você está aí, irmão, olhando para o tempo? Como é que você está? Você está preparado? Você está preparado para esse grande dia? Irmãos, você está preparado para esse grande dia? Você está preparado? Você está com o seu coração, com a expectativa, com o santo desespero para esse momento? Queridos irmãos, nós não podemos ser uma igreja que vive, presta bastante atenção aqui, que está vivendo a nossa rotina, nosso dia a dia, e está achando que a sua vida é essa: dormir e acordar de segunda a segunda, pagar conta e ficar nessa correria do dia a dia, e a correria e a aceleração. Ó, irmão, quanto mais meta você bate no teu trabalho, quanto mais você cresce, a demanda aumenta na tua casa. Isso seja em tudo, irmão. Se isso da dona de casa que tem muitos afazeres em casa, isso é você no seu trabalho. Irmãos, a nossa vida, ela não é esse cíclico. Não, a nossa vida, irmãos, tem um início no Senhor. Como ele vem dizer em Salmo de número 139, eis que está escrito no teu livro todos os dias da minha vida. Mas esses dias, irmãos, vão se cumprir naquele dia que o Senhor voltará para nos buscar e estaremos com Ele. Você pode dar um amém, irmão? Nós precisamos estar preparados para esse dia. Preste bastante atenção, irmãos. Ele vem dizer assim, ó: esse deve ser o nosso maior anseio. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Quero convidar o louvor para subir, por favor. O louvor. Queridos, preste bastante atenção. Ele vem dizer assim, no versículo 17, ele vem dizer assim: depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Nem Hollywood, irmão, pensou num encontro como esse. E vai dizer assim: e assim estaremos para sempre. Do intervalo de um culto para o outro, preste bastante atenção aqui, por favor. No intervalo do culto para o outro, Deus falou comigo nessa noite. Esse segundo culto é um culto de renovar a aliança. Eu sou casado, glória a Deus, há 18 anos. Eu coloquei essa aliança no meu dedo, que está aqui escrito: Priscila. E quando eu coloquei essa aliança no meu dedo, eu disse para as demais mulheres da terra, eu disse para elas: não, eu só estou dizendo sim para o Senhor. E quando você entendeu o seu propósito, que você tem uma aliança com o Senhor, você está dizendo não para as demais coisas, e você está sendo aliançado com o Senhor, porque você está aguardando essa aliança. Na aliança que nós temos com o casal, ontem nós tivemos um momento lindo aqui, irmãos. Jantar do Dia dos Namorados, irmãos, foram 97 casais aqui nessa casa. Estava linda essa casa. Estava lindo, um ambiente feliz, alegre, um ambiente leve, uma comida excepcional. Quem não veio, perdeu. Fique para o ano que vem. Só que nessa aliança a gente vai ver, e a gente vai dizer, o pastor ou quem ministrou no teu casamento, ele disse assim: até que a morte vos... Sim ou não? Cadê os solteiros que querem casar e ouvir desse pastor? Até que a morte vos separe. Amém? Vai chegar a meia-noite. Levanta a mão os solteiros aí. Vai chegar até. E se você me chamar para celebrar o seu casamento, eu vou celebrar o seu casamento com muita alegria. E vou chegar lá, irmãos. Com terno. Eu só tenho 2 ternos. Se você quiser me dar um, amém. Só tenho 2, não precisa muito não, né? Porque tá aqui mesmo. Brincadeira, tá, igreja? Você voltou, foi? Ela tá me ouvindo tudo. Eu fico falando essas asneiras quando ela não tá aqui, tá, gente? Ela em casa me pega. E eu falo nos casamentos, digo assim:
até que a morte vos separe. Só que nessa vinda do Senhor, a morte, ela não pode nos separar. E essa noite é uma noite de você renovar a sua aliança com Jesus. Quantos podem dizer um amém por isso? Porque se eu fosse renovar meus votos com a Priscila, ela dissesse com essa cara, eu nem queria renovar voto. É uma noite de nós renovarmos os votos com o Senhor. É noite de renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Você que está em casa nos acompanhando, é noite de você renovar a sua aliança com o Senhor. É noite de você dizer assim: Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio que nem a morte pode nos separar. Eu creio que nem a morte, nem as coisas dessa terra podem nos separar do amor do Senhor. De nenhuma dificuldade, eu e você, irmãos, precisamos nos apegar a essa palavra. Irmãos, a igreja modelo vive hoje como quem espera Jesus voltar amanhã. Por isso que o irmão de Jesus, chamado Tiago, o apóstolo Tiago, vai dizer assim: olha, vocês dizem, eu vou para ali, eu vou acolá, e vocês dizem assim, vocês estão errados. Vocês deviam dizer assim: se Deus quiser, se Deus permitir. Aí ele vem terminar o capítulo 18, o versículo 18, capítulo 4, da seguinte maneira. Ele diz assim: olha, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, no momento de luta e dificuldade, presta bem atenção aqui, crente. Qual é a palavra de consolo que você tem para ter? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem a altura, nem o passado pode nos separar do amor do Senhor. Eu e você, nós estamos aliançados com o Senhor. Eu e você, nós estamos firmes com esse Deus, irmãos. E eu quero falar aqui, irmãos, para nós terminarmos alguns pontos de uma igreja modelo que nós estamos falando esse mês. O que espera de uma igreja modelo à volta de Cristo. Irmão, 2 Timóteo, abra para mim por favor, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Vai dizer o seguinte: desde agora me está aguardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. A coroa da justiça, que eu e você, irmão. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Então, uma das coisas que eu quero dizer para você, irmãos, olha, você deve amar a volta do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20, vai dizer o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus, irmãos, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa pátria está onde? Nos céus. Da onde virá o nosso Senhor. Por isso que o salmista vai dizer assim, ó, Salmo 121, elevo meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. É aí que está a nossa esperança. Irmãos, eu não sei como você chegou aqui, mas essa esperança não é apenas para o futuro, mas é para agora. Outra característica de uma igreja modelo que está, irmão, preparado. Nós devemos estar preparados para esse grande dia. Abra para mim, por favor, Mateus capítulo 24, versículo 44. Vai dizer: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem que estar pronto e preparado. Pronto e preparado. É noite de você estar pronto e preparado. Pronto e preparado. Eu estou pronto e preparado para a volta do Senhor. Senhor, vem reinar sobre a minha vida.
Vem reinar sobre as minhas emoções. Quando você está dizendo assim, eu estou pronto e preparado, Jesus está reinando sobre todas as áreas da tua vida. Jesus está reinando sobre as tuas finanças. Jesus está reinando sobre o teu casamento. Jesus está reinando sobre a tua vida. Jesus está reinando sobre tudo. Nós não estamos acumulando onde a traça e a ferrugem corrói. Não, nós estamos acumulando no reino dos céus. Nós estamos acumulando, irmãos, nós estamos acumulando, porque nós estamos preparados para a volta do Senhor. Sinto tua presença aqui, meu amigo. Sinto a tua presença. Devemos vigiar a respeito. No mesmo capítulo de Mateus, capítulo 24, versículo 42, vai dizer: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Vigia, igreja. Fala assim: vigia, igreja. Vigia. Irmão, são dias que eu tenho ficado assim, As orações mais íntimas desse pastor não me deixa bater na rocha. Independente da pressão que eu estou vivendo, as pressões interiores, as pressões internas, as pressões que só o Espírito Santo sabe que você passa, as pressões que só você sabe. Sabe aquele, antigamente tinha, quando a gente não tinha essas plataformas todas, tinha um negócio que passava do domingo à noite e era No Limite. Quantos se lembram disso aí, amém? Meu pai só deixava assistir nas férias, porque era muito tarde, você andava no limite. E muitas das vezes, irmãos, você chegou aqui no limite. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que veio renovar a aliança contigo nessa noite. E você não vai sair daqui no limite, você vai sair daqui, irmão, com a pressão. Sabe por quê? Quando eu cheguei aqui, o Espírito renovou de uma maneira, irmão, renovamos. Recebi uma oração do corpo de voluntariado lá em cima, uma intercessão, irmão, que Ele vem, irmãos. Você não vai estar no limite. Você vai vigiar, mas sem estar no limite. Sabe aquele limite? Qualquer hora você vai chutar o balde, qualquer hora você vai sair pela tangente. Não é isso, irmão. Nós estaremos vigilantes, porque nós nos preparamos. Nós estamos preparados para a volta do Senhor, irmãos. Uma igreja modelo, ela está preparada. Penúltimo ponto, vem dizer: devemos apressar a vinda de Cristo. Como é que é isso, Rodolfo? Se você sabe que a gente não pode saber o dia, abra por gentileza em 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Vai dizer assim: esperando e apressando. Vou contextualizar para você. Me deleitando e servindo. Deleitando tudo que eu posso viver do Senhor agora. Eu quero viver tudo. Eu não tenho distrações. Sabe uma das coisas que vem fazer com que você não sabe esperar? É as distrações. Irmão, você pode chegar em qualquer consultório agora. Tudo que eu mais faço agora é estar em consultório com essa grávida. Tudo que eu mais faço agora é consulta. Glória a Deus por isso. Então quando nós chegamos no consultório, irmãos, a gente já olha pela quantidade de buchudas que está lá naquele lugar. Eu fiz: Priscila, vai ser a tarde inteira, vai ser a manhã inteira. Então quando eu chego naquele lugar, e coisa que eu e você não sabemos fazer é esperar, sim ou não? Eu não tenho paciência, irmão. Nós não temos paciência para esperar. Não temos paciência para esperar. Então quando a gente chega lá, a primeira coisa que a gente pega é o quê? Só que essa espera no Senhor não é uma espera do Instagram ou das redes sociais. Não, é a espera de rendido e apaixonado por Ele, e apressando, é servindo, falando de Jesus, irmãos. E uma igreja que apressa a volta do Senhor, ela não espera uma campanha evangelística acontecer. Ela não espera você receber 10 panfletos e você ir para o centro de Jaboatão evangelizar. Ela não espera, irmãos, você não espera uma campanha de jejum e oração da tua igreja para estar revestido
vestido e poder fazer a obra do Senhor. Não é isso. É uma igreja que espera e apressa a vinda do Senhor. Por causa desses dias, céus serão incendiados, serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. E o último ponto é: devemos orar para este grande dia. Abra para mim, por favor, em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas. Último livro da Bíblia, último capítulo, a revelação de Cristo vai dizer assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Sabe quem disse que está vindo? Foi Ele, que vai voltar para buscar não uma igreja que anda no limite, mas uma igreja que é apaixonada por Ele, que aprendeu a remir o tempo, que aprendeu, irmãos, que se santifica. E essa igreja, irmãos, que Cristo vai voltar. E quantos desejam estar nesse grande dia, irmãos? Levante sua mão. Porque independente do tempo que vai demorar, nós precisamos desejar estar nesse grande dia. Então deixa que Cristo reina sobre tudo, sobre a tua vida. Deixa que Cristo feche seus olhos, por gentileza, feche seus olhos. Talvez você foi criado na Assembleia de Deus. Talvez você foi criado num lugar onde você ouvia isso constantemente: Jesus vai voltar. E passou os anos, e passou o tempo. Você agora é uma pessoa adulta, e você tem visto que não aconteceu. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, como Pedro próprio escreve, diz que um dia é como mil anos, irmãos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor, irmãos. Então, queridos, aprenda a satisfazer no Senhor, aprenda a se contentar no Senhor, aprenda, irmãos, viva conforme o Senhor tem para você. Viva e espere por esse dia. É uma noite de você renovar a sua aliança com Ele.